Obrigada, Vera. Obrigada a todos dessa casa tão querida. Nunca fui pessoalmente, mas eu tenho um carinho enorme por vocês todos, por cada coração que me acolhe aqui, que a gente dialoga e trabalha junto. Eu agradeço muito o convite, esse convite fraterno, amoroso. Sintam-se todos abraçados essa noite friorenta. Até no Tocantins está frio, imagina aí, quem está mais no sul. Que o Mestre Jesus nos ampare, né, nessa noite, nos inspirando as reflexões necessárias para os nossos corações. E que nós possamos, em torno do Evangelho de Jesus, encontrar esse amor, encontrar a paz para as nossas almas tão sedentas, tão ainda frágeis. Bem, eu recebi um grande desafio essa noite, que foi proposto pelos trabalhadores do Bezerra de Menezes, que trabalhar essa noite no capítulo 23, que é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar do tema A Estranha Moral. E especificamente me passaram a missão, eu achei um desafio grande, os itens 4, 5 e 6. Esses itens eles vão falar do abandonar pai, mãe e filhos. Eu sempre achei esse capítulo difícil de ser compreendido e foi desafiante, adorei o desafio, porque o desafio é bom para vencer as nossas limitações de entendimento, né? E aí a gente corre atrás dos evangelhos, a gente vai atrás de Emmanuel, de Joana de Ângeles, vamos lá, minha gente, ensina nós aqui a entender o que Jesus queria dizer com essa passagem. E aí, nesse capítulo, Kardec organizou algumas passagens dos evangelistas, ele traz a passagem de São Mateus e duas passagens de São Lucas. Quem tiver o evangelho em mãos, é interessante a gente dar uma olhadinha nessas passagens, porque ao ler, a gente fica assim, tanto quanto confuso, pensando, nossa, mas Jesus falou isso? Né? O que Jesus queria dizer com isso? Ele falou o seguinte, está lá em São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, o seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. E aí, a outra passagem, ele também vai falar algo nesse sentido, que está lá em São Lucas, né? E também vai falar o seguinte, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Bem, para a gente entender essas lições de Jesus, nós vamos precisar olhar para além da letra, né? Nós vamos precisar olhar buscando o sentido mais profundo dessa passagem, e é o que Kardec nos coloca quando ele vai explicar essas passagens, né? Ele fala que a gente precisa olhar para além e entender o que nós deveríamos procurar aqui nessa passagem, né? Procurar o pensamento que era evidente que Jesus nos colocava, né? Que os interesses da vida futura, eles prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Então, quando Jesus coloca essa questão de abandonar pai, mãe, filhos, para que a gente possa, né, estar recebendo o cêntuplo de tudo isso, ele está falando o seguinte, olha, é preciso que a gente olhe para além dos interesses da vida aqui presente, material, e nos
nos coloquemos nesse ponto de olhar, nessa perspectiva da vida futura. Esse pensamento está mais de acordo com o que a gente conhece, né, da substância da doutrina de Jesus. Porque se a gente não fizer essa perspectiva de ir para além da letra, a gente vai entender, né, que essa ideia de renunciar à família, essa ideia seria a própria negação dos ensinos do Cristo. E aí fica muito claro, né, que Jesus pretendeu nos conscientizar de que a vida futura, ou seja, a vida do espírito, a vida imortal, ela é mais importante que a vida da matéria. E as palavras de Jesus, elas tinham essa finalidade, né? Mostrar, mediante essa hipérbole, mediante esse exagero, quão imperioso é para a criatura, para nós, o dever de nos ocuparmos com a vida futura. Então, para a gente, isso é premente, a gente precisa estar sempre olhando nesse prisma, nessa perspectiva da vida futura, da vida imortal, né, da vida verdadeira. Né? Então, esse título, abandonar pai, mãe, esposa, filhos, fazendas, para seguir Jesus, essa ideia de abandonar a família, ela não condiz com a doutrina do Cristo. Ela não condiz com a plataforma de ensinos que o mestre trouxe e exemplificou em toda a sua vida. E se a gente pensar dessa forma, assim, ao pé da letra, seria a própria negação da própria doutrina de Jesus, né? Mas a gente precisa enxergar para além dessa perspectiva. Então, Kardec ele vai trazer, né, esse pensamento de forma que a gente enxergue as coisas considerando não somente o ponto de vista terreno, e trazendo o quanto o espiritismo ele nos faz olhar para o mais alto, para o além, para aquilo que o espírito vivencia e não para as coisas do corpo, para aquilo que são os laços verdadeiros do espírito. Lembrando que nós estamos aqui encarnados, na nossa vida familiar, nós temos a nossa parentela corporal, né? Nossos parentes, ligados pelos laços consanguíneos, e nós temos a parentela espiritual, e que não se perde com a morte do corpo físico, né? Que essa parentela espiritual, ela se robustece na vida imortal. E a gente não perde também aquilo que a gente constrói. E mesmo com a nossa parentela corporal, a gente está aqui construindo esses laços. E aí, para ajudar a entender essa perspectiva consoladora da plataforma de Jesus, eu fui buscar um ensino que tem aqui no livro Boa Nova, livro de Humberto de Campos. Esse livro, deixo aqui, acho que eu já falei dele aqui para vocês. Para mim, é o livro assim, que mais me aproximou de Jesus enquanto esse ser que chega com suas lições, de uma forma humilde, silenciosa, clara, com doçura, no cotidiano, na vivência com os seus discípulos, com as pessoas do cotidiano dele. E aqui Humberto de Campos vai trazer no capítulo 12 uma passagem bem interessante, que é a passagem Amor e Renúncia. Ele vai falar das bodas de Caná. Depois de conversar com a multidão, ele se recolhe na casa de Pedro, e aí ele e Pedro travam um diálogo bem íntimo, ele explicitando o seu pensamento, as suas lições. E Pedro vai tirando dúvidas com Jesus, né? E Jesus vai explicando a Pedro, né, o que aconteceu ali em Bodas de Caná. Para quem não lembra, Bodas de Caná foi aquela primeira aparição de Jesus, onde ele transforma a água em vinho, na festa de casamento de um amigo. E aí Pedro vai questionando, né? E aí eu gostaria de ler para vocês
compreenderem, também absorverem o que Humberto de Campos traz desse diálogo para explicitar isso que a gente está conversando hoje. Pedro pergunta, né? As bodas de Caná foram sim. Não, Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. O mestre falando para Pedro: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. Aí ele vai falar assim: os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Olha que lindo isso, né? Jesus falando para Pedro que o nosso coração, que a gente precisa santificar os nossos laços de afeto. E ele está falando aqui em relação à amizade, né? Que a gente deve proporcionar para os nossos amigos o máximo da alegria. Que o nosso coração, ele precisa ser essa sala iluminada para os nossos amigos, onde ele vai se sentir tranquilo, onde ele vai se sentir acolhido e feliz e reconfortado. E aí Jesus continua aqui um pouco mais à frente, falando o seguinte: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. E aí Jesus vai colocando, né, quanto é importante a gente se sentir recompensado já em fazer o melhor para o nosso amigo, né? Se a gente sentir aquela afeição já é um tesouro em si. Não precisa ter a recompensa do outro sentir, mas a gente sentir esse afeto já é a própria recompensa. Ainda que nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. E aí parecia que Jesus já estava ali naquela premonição, né, do que ele viria a vivenciar lá mais à frente, né? Aí ele continuou: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei, mesmo assim, júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Então, ele falando que mesmo que lá na frente aquilo ali se transformasse em adversário, que a afeição daquele amigo, que as pessoas virassem as costas para ele, mesmo assim ele sentiria feliz porque ele estava ali como a obra de Deus para trazer esses amigos para perto dele, né? E olha que interessante, Pedro vai falar o seguinte: mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações? Ele queria saber como é que a gente ia conciliar essa questão de que a gente tinha que colocar o reino de Deus acima de pais, mães, irmãos terrestres. Como que podia? Como que a gente pode conciliar isso? Aí olha o que Jesus vai responder para ele. Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes exalta as que tiveram a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. E aí ele vai trazer que não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus?
Não representa o afeto dos filhos, o suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. O Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu, no coração, deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Então, Jesus aqui explicita claramente o que é que ele queria dizer em relação a abandonar pai, mãe, esposa, filhos, fazendas, tudo para seguir ele. Ele não estava falando, na real, olha, vocês têm que deixar suas casas e sair e me seguir. Ele estava falando que é preciso que nós coloquemos o reino de Deus no nosso coração como tema central das nossas vidas, da nossa existência, acima de qualquer relação de maternidade, de paternidade, de irmandade, qualquer uma dessas relações, porque às vezes a gente tem as nossas relações de forma muito egóicas, né? A mãe ali agarrada ao filho. Isso é o tema central da vida da pessoa. E Jesus está chamando a atenção, olha, não, o tema central é colocar o reino dos céus, o vivenciar as leis de Deus, o espírito, a imortalidade, como um tema central de nossas vidas. Tudo mais é acessório. Não é que isso fica num lugar de desqualificação. Ele não quis desqualificar, mas colocar como prioritário a nossa relação com o nosso Pai, com o nosso Senhor, com o nosso Pai, com o nosso Criador, que é prioridade. E aí ele vai colocar o seguinte: a família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Então, não sou só eu que tenho que colocar Deus como centro, né? Todos nós, inclusive toda a família, cada um dos seres dessa humanidade planetária, colocar Deus como esse tema central. Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. E essa palavrinha que eu queria chamar a atenção. São raros os homens que sabem privar-se, quer dizer, que sabem renunciar. Ele está falando da necessidade que nós temos de abrir mão, de renunciar. Em alguns momentos a gente vai precisar renunciar, fazer sacrifícios. Isso, às vezes isso são dolorosos, né? Ele está chamando a atenção nossa também em relação que o amor é algo racional também. Não é só um sentimento que surge espontaneamente. O amor é racional, a gente precisa pensar logicamente, precisa ponderar. E na construção do reino de Deus, chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. Então, vai existir momentos na nossa vida que a gente vai precisar dar conta desse desprendimento, né? De suportar as separações. E essa separação não é só apenas aquela que vem com a morte, né? Jesus não estava trazendo aqui só a questão do, é a separação que eu tenho porque a pessoa morreu. Não só por isso, mas muitas vezes essa separação ela também vai vir numa situação em que você tem que abrir mão, renunciar de uma posição no mundo, de uma posição estimável do mundo, né? Jesus fala muito disso, do que é o sucesso do mundo, o sucesso com Deus, o sucesso no mundo, né? Então, abrir mão de alguma posição no mundo, abrir mão de situações com a família terrestre, abrir mão de viver em situações queridas, em lugares fantásticos que a gente gostaria de viver, que a gente poderia até viver, né? E que muitas das vezes a gente vai precisar fazer esse sacrifício de nos privarmos de algumas situações.
E aí Jesus vai falar o seguinte, ó, Simão, quão poucos sabem partir. Quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino que é o tabernáculo da vida eterna. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu para que se afastem tranquilamente. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Quantas vezes, né, a gente tem essa dificuldade de silenciar, de partir da nossa vontade de falar, de esbravejar, de se colocar. Quantas vezes a gente tem dificuldade de silenciar, de separar o que é nosso da nossa intimidade, das relações familiares, das relações conjugais. Ah, Giovana, isso tá no livro Boa Nova. Esse aqui é a capa antiga dele, tá? Mas é um livro da psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X. É um livro lindíssimo, vale super a pena ler esse livro. Você vai se sentir bem mais próximo de Jesus. Olha como Jesus vai falando para a gente de uma linguagem tão próxima aos nossos corações, né? Aí ele vai falar assim: entretanto, Pedro, ninguém se edificará, ninguém se constituirá, né, sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria em obediência à vontade de Deus. Porque não é, minha gente, renunciar e ficar reclamando. Não é renunciar, se sacrificar e jogar na cara do outro, porque está se renunciando, porque está fazendo isso aqui. É renunciar com alegria de estar servindo a Deus. E estar nessa obediência às leis, né? De estar cumprindo o dever das leis de Deus. Aí ele coloca assim, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzam. Porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. E aí, Jesus vai colocando para a gente, né, como a gente precisa estar sempre nesse lugar de colocar isso como prioridade. Eu fiquei refletindo nisso e pensando assim, quanto tempo do meu dia eu tenho priorizado justamente essa edificação do reino do céu no meu coração? Porque aqui, minha gente, confessar uns aos outros, né? Vou confessar aqui com vocês. Estudar o evangelho para vir aqui falar é uma bênção, porque a gente entra em contato primeiramente com a gente. Eu estou aqui falando de algo que fiquei refletindo, dividindo isso com vocês. E eu fiquei pensando assim, quanto tempo do meu dia que eu tenho feito esse exercício de prestar atenção, de me dedicar a essa construção do reino de Deus conscientemente. Fazer isso de forma consciente, fazer uma leitura, oração, ou estar na relação com o outro, silenciando, fazendo isso. Olha, confesso a vocês que a avaliação foi assim um tanto quanto ainda desejosa de ser melhor. A gente, porque é pouco tempo que a gente faz isso, né? A maioria do tempo a gente fica nos automatismos, nas resoluções pragmáticas do dia a dia, nas questões que o corpo demanda, né? De alimentação, disso e daquilo. E a gente precisa tanto trabalhar, inclusive nesses momentos em que as demandas são materiais,
essa construção do reino de Deus, está sempre em mente isso que Jesus está nos colocando, né? Que tem que ser a nossa preocupação primeira, essa aspiração mais nobre das nossas almas, essas esperanças centrais do nosso espírito, né? É por isso que a gente está aqui no exercício. E aí, Jesus vai colocar o seguinte, né? Ele vai falar, bem, não, ele não vai falar, tinha acabado, anoitecido e tal, e aí Humberto de Campos vai trazer, né? Dando testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. E aí João, no Evangelho, né, vai colocar, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E Lucas também vai colocar no evangelho dele: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. E aí, Humberto de Campos prossegue, né? Aqui é o seguinte: ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou, a beleza e a amplitude dos seus elos afetivos. Ninguém conseguiu, porque Jesus considerou nós todos como amigos. Ele foi buscar aqueles 12 primeiros, né, os discípulos, mas ele já disse ali, não, vocês não são servos, mas vos chamo de amigos. Depois ele chama os 70 e os 500 da Galileia, e aí a gente vai, a sua mensagem vai chegando, então Jesus nos convida para esse banquete da amizade, para esse banquete que é de reunir pelo amor, né? Nós estaremos reunidos pelo amor com Cristo. A sua convocação, a sua plataforma é de união. De união, ele vai colocar de todas as nações. Essa reunião de todos os homens, de todas as nações, no círculo divino da família universal. E aí, eu também fui atrás de Emmanuel, porque Emmanuel é o grande evangelista, para poder nos explicar um pouquinho essa passagem, né? Que é aqui nessa passagem de Mateus, capítulo 9, 19, versículo 29, Emmanuel faz um comentário muito significativo, que é a mensagem que ele deu o nome de renunciar. Eu não vou ler a mensagem toda, senão vai ficar muito chato, eu tenho certeza. Não vou fazer isso com vocês. Mas nessa mensagem, Emmanuel, ele vai nos esclarecer como que é, o que é realmente renunciar, porque essa passagem, ela está nos dizendo de um processo de renúncia, está nos chamando a atenção que a gente precisa renunciar e colocar em primeiro lugar a plataforma do Cristo, né? O reino de Deus, essa construção do reino de Deus nos nossos corações. E aí Emmanuel vai explicar essa fala de Jesus. Que Jesus explica, né, que o êxito vai permanecer se nós nos procedermos as nossas vidas por amor ao seu nome. E aí, quantas vezes, como fica às vezes difícil, né? Quantas vezes a gente tem que parar para pensar assim, se fosse Jesus aqui no meu lugar, o que ele faria, né? Ali naquela hora que a gente está com vontade de brigar, de gritar com o menino que está trovejando dentro de casa, né? De fazer aquela troca ali fraternal de impropérios. O que Jesus faria no meu lugar? Porque eu, como espírito ainda atrasado, a vontade é de soltar os cachorros, o pitbull, tudo em cima. Mas e Jesus? O que ele faria? Como que seria esse comportamento que nós deveríamos fazer por amor ao seu nome? E aí Emmanuel vai colocar o seguinte: aos companheiros que
abandonaram, né, Jesus naquele momento ali difícil que Jesus vivenciou, né, porque ele transformou esses companheiros todos em amigos, tratou com todo o amor do mundo, vivenciou, né, ali na intimidade da casa de Pedro, na intimidade das relações com Maria, com Marta, Maria e Lázaro, que eram os irmãos, com os seus discípulos mais caros. E aí, o que Jesus fez, né? Aí Emmanuel coloca o seguinte: não obstante as hesitações dos amigos, naquele momento difícil ali da crucificação e depois, Jesus retorna, né, glorioso. Aos companheiros que o abandonaram, ele aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho. E nunca se descuidou um minuto das criaturas. Olha o quanto isso é caloroso assim, para os nossos corações. Nunca se descuidou um minuto com as criaturas. Lembrando que Jesus é o nosso governador desse planeta aqui, né, minha gente? Ele nos envolve a todos, ele nos ampara, ele já era o Cristo quando da criação do planeta, há milhões e milhões de anos. Então, ele nos envolve a todos. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. Porque às vezes a gente fica aqui caçando esperança, né, de conquistar coisas materiais, de ter um carro melhor, de ter uma casa melhor, de ter mais dinheiro, de viajar para não sei aonde, para não sei aonde. Mas aqui, ó, é renunciar às esperanças da terra e conquistar as do céu. Como que a gente conquista as do céu? Seguindo as leis de Deus, né? Ajudando, fazendo, trabalhando, fazendo o bem. Aí Emmanuel vai trazer, se os pais são incompreensíveis, se nossos pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Então, não é abandonar, deixar para lá as pessoas da nossa família e correr para o centro espírita, vou trabalhar com a pessoa lá da periferia, ou vou para um lugar lá longe, porque é abandonar pai, mãe e filhos e correr para ajudar outros. Não, não é assim. É estar com eles, é renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, se eles ainda não são, para unir os nossos corações com os deles, ajudá-los a trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Muitas das vezes isso vai ser feito em silêncio, porque os nossos pensamentos ideológicos, né, das nossas expressões religiosas, filosóficas, políticas, partidárias, enfim, são dissonantes. Então, não coaduna, não bate, vai ser, às vezes, em silêncio, com a oração, às vezes pelo exemplo. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Porque a gente tem, gente, aqueles que se afinam perfeitamente com a gente. Às vezes, alguns estão aqui encarnados e outros estão do lado de lá, nos apoiando aqui na encarnação, no nosso projeto encarnatório. A gente sempre tem a nossa parentela espiritual. É aquele amigo que é caro ao nosso coração, que parece que conhece a gente
desde sempre. É aquela pessoa, assim, muito chegada, que você sente, assim, um carinho, às vezes nem conhece direito a pessoa, mas sente tanto. Pode saber que tem as afinidades, né? Então, a gente vai reencontrar, às vezes não aqui, mas lá. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Essa mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 154, para quem quiser a referência, essa mensagem de Emmanuel. Então, meus amigos, abandonar pai, mãe, filhos, é abandonar, muitas das vezes, a alegria de estar ali vivenciando um momento fugaz. Às vezes é abandonar aquela convivência ali para poder a gente ajudar até aquelas pessoas. Eu estava refletindo muito de um irmão meu que reclama assim, você nunca vem aqui na chácara, tá sempre aí nesse trabalho da federação, é sempre vivendo esses... Não vem, não fica com a gente. E eu fiquei pensando lendo essa mensagem, lembrando dele. Não é porque a gente não quer vivenciar aquilo ali. É tão bom estar em família, quentinho, gostoso, né? Mas às vezes estar ali, tô deixando de vivenciar o que é verdadeiro também, né? Que é verdadeiro, que é prioritário, que é o que Jesus está colocando aqui para gente, das suas leis, da plataforma de implantar o reino de Deus nos nossos corações. Muitas das vezes a gente está com os familiares em situações que nos colocam mais numa situação de inércia, de desânimo, de desequilíbrio, do que realmente vivenciando esse outro lugar. E aí, quando a gente coloca em prioridade implantar o reino de Deus nos nossos corações, a gente vai renunciar, estar em alguns momentos, ou estar coadunando com situações difíceis da nossa família, para poder vivenciar realmente as leis de Deus, que é o momento que a gente renuncia e se sacrifica, né? Sacrifica a nossa inércia, sacrifica as nossos, as nossas, os nossos vícios, os nossos defeitos, sacrifica até a alegria mesmo de estar com as pessoas em prol de algo melhor. E aí parece um contrassenso, mas não é. Quando a gente pensa que é preciso a gente abrir mão, muitas das vezes, de situações boas, né, e abrir mão desprendimento, a gente entende isso que Emmanuel está colocando, isso que Jesus colocou, né? Renunciar é viver o que seria, o que Jesus viveria, né, se ele tivesse aqui no nosso lugar. E às vezes isso é difícil, é puxado, mas essa é a ideia. É isso que ele está colocando, que a gente vai receber lá na frente essa herança da vida eterna, né? Que quando nós chegarmos também nesses patamares de vivenciar a alegria mais presente, a felicidade mais presente, a gente vai olhar para trás e pensar, realmente valeu a pena as renúncias que a gente fez. E o mundo, ele vai nos chamar a essas renúncias, né? O mundo que Jesus está propondo. Não vivenciar no mundo, mas aqui no mundo, vivenciar as leis de Deus, é esse chamado do Cristo, de nos renunciarmos. E não vai ser tão fácil assim, né, minha gente? Não seria tão fácil. E é isso, meus amigos, que eu tinha para trazer essa noite, para a gente conversar. Assim, trazer essa lição foi um desafio, como eu disse, né? E eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar nessa proposição de Jesus, porque
quanto nós somos chamados pelo mundo a ter apegos materiais. E a gente precisa estar sempre pensando quais são as coisas que a gente precisa realmente estar renunciando. Nesse momento de pós-pandemia, eu tenho refletido também em relação ao retorno para a casa espírita, né? A gente precisa renunciar o quentinho do nosso sofá, o nosso streaming de filmes, de músicas, de computador, e retornar para a nossa casa espírita, abrir as portas, atender as pessoas que estão chegando necessitadas. É também um tipo de renúncia, né? A gente abrir mão do nosso cadinho de conforto ali, do nosso lar, do nosso quentinho, e abrir para receber outras pessoas, outros amigos que chegarão aos nossos corações pelas portas das casas espíritas também. E fica esse lembrete aqui para todos nós que estamos nessa busca de retomar as atividades presenciais, de retomar essa tarefa. E Jesus está conosco, né, meus queridos? Ele coloca que estará conosco até o fim dos tempos. Confiemos nele, sigamos juntos, sigamos firmes.